Já está em cartaz nos cinemas o novo filmaço de um dos maiores diretores de Hollywood, Steven Spielberg. E nesse novo filme, ele volta a falar de um assunto que rendeu grandes sucessos de público e de crítica na sua carreira. Antes de falar sobre Dia D, eu quero te convidar a se inscrever no canal de GZH no YouTube. Aproveita e ativa o sininho, deixa a tua curtida e o teu comentário também. O título original do novo filme do Steven Spielberg é Disclosure Day, que pode ser traduzido como Dia da Revelação. No Brasil, a Universal Pictures resolveu batizar como Dia D, o que faz sentido, mas eu acho que cria um ruído, ainda mais conhecendo a carreira do diretor. Dia D pode soar como mais um filme do Spielberg sobre o desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, como O Resgate do Soldado Ryan, que valeu ao cineasta o Oscar de melhor direção. E a Segunda Guerra Mundial, não custa lembrar, é um dos temas recorrentes do Spielberg. Foi cenário de mais 5 filmes: Os Caçadores da Arca Perdida, 1941, Império do Sol, Indiana Jones e a Última Cruzada e A Lista de Schindler, que venceu o Oscar de melhor filme e de melhor direção. Mas Dia D é sobre outro tema recorrente do Spielberg: a vida extraterrestre. Um dos primeiros filmes caseiros do diretor, feito quando ele tinha 16 anos, se chama Firelight e retrata uma invasão alienígena aos subúrbios americanos pelos olhos de uma família desfeita, que é outro tema recorrente do Spielberg, mas essa é uma outra história. Em 1977, o diretor lançou Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que pode ser alugado em Amazon Prime Video, Google Play e YouTube. Na trama, um eletricista pacato e pai de família enxerga objetos voadores não identificados, os OVNIs, que pairam sobre a Terra como vagalumes. Aquelas luzes deixam o protagonista obcecado. São naves espaciais? Quem são os seres extraterrestres? O que querem por aqui? Paralelamente, o governo americano e cientistas internacionais investigam uma série de fenômenos inexplicáveis e recebem misteriosos sinais musicais que indicam a chegada iminente de uma grande espaçonave. Contatos Imediatos do Terceiro Grau custou 19 milhões de dólares, o que era uma fortuna naquela época, mas teve um enorme retorno financeiro. Arrecadou 307 milhões de dólares nas bilheterias. O Spielberg concorreu pela primeira vez ao Oscar de melhor direção e o filme teve outras 7 indicações, ganhando na categoria de fotografia. 5 anos depois, em 1982, o Spielberg fez um conto de fadas sobre nosso contato com a vida alienígena, ET, o extraterrestre, que também pode ser alugado em Amazon Prime Video, Google Play e YouTube. O filme narra a história da amizade entre o menino Elliot e um extraterrestre que se perde nas florestas da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Criado pelo artista italiano de efeitos especiais Carlo Rambaldi, o pequeno personagem de cabeça grande e rosto enrugado é capaz de curar com um toque do seu dedo luminoso e se descobre encantado por doces. Com a ajuda dos seus irmãos, o Elliot passa a proteger o alien e tenta fazer com que ele volte para o seu planeta natal. Mas nessa jornada, a turma se vê perseguida por forças do governo. Este filme tem um dos momentos mais mágicos da história do cinema, a cena do voo da bicicleta à frente da lua cheia, que se converteu no emblema da Amblin, a produtora do Spielberg. ET foi indicado ao Oscar em 9 categorias, incluindo melhor filme e direção, e ganhou em 4. Música original, composta pelo lendário John Williams, efeitos visuais, som e efeitos sonoros. Orçado em 10 milhões de dólares, ET foi o primeiro filme a passar a marca de 700 milhões de dólares nas bilheterias e permaneceu na liderança do ranking mundial durante 10 anos, até ser ultrapassado por outro filme do Spielberg, o Jurassic Park. ET é um desses raros clássicos para todas as idades. Cativa seja pelo lado aventureiro, seja pela mensagem sobre amizade e tolerância com o diferente, seja pela magia dos efeitos, seja pelo caráter nostálgico que, com o passar do tempo, adquiriu junto aos mais velhos. O próprio Spielberg, numa entrevista de 2002, disse que ET é um filme muito mais atemporal do que ele achava. E nessa mesma conversa, o diretor disse que ET fala muito sobre a sua vida. Abre aspas. O menino no meio de sua família, com os pais recém-divorciados. Esse garoto solitário que busca amizade, uma relação afetiva intensa que poderia compensar a ausência do pai. Elliot é o garoto que eu sempre quis ser. Como diretor, pude inventar um herói que é mais valente do que eu fui durante a minha infância. Fecha aspas. O
O Spielberg demorou mais de 20 anos para voltar a filmar extraterrestres. E desta vez, a história não foi nada bonitinha, como no ET, nem a chegada dos alienígenas é encarada como uma experiência grandiosa de conexão, como em Contatos Imediatos do Terceiro Grau. No filme Guerra dos Mundos, que estreou em 2005, eles são uma terrível ameaça à humanidade. Quando o diretor Roland Emmerich lançou o filme Independence Day, em 1996, os Estados Unidos se consideravam imbatíveis. Para derrotar o ataque alienígena, bastaram 4 homens que personificavam 4 marcas do país. A força do indivíduo sobre o coletivo, o próprio presidente americano. O poderio militar, o piloto interpretado pelo Will Smith. O desenvolvimento tecnológico, um gênio da informática vivido pelo Jeff Goldblum. E a crença na segunda chance, o personagem do caminhoneiro alcoólatra. Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a viver a cultura do medo. Foi à luz desse temível mundo novo que o Spielberg retomou em Guerra dos Mundos o clássico escrito em 1898 pelo H.G. Wells, que descreve uma invasão marciana. O filme também atualizou a alegoria dos alienígenas aos olhos dos americanos. Se na época da Guerra Fria eles podiam simbolizar o comunismo, no começo do século XXI podiam representar o terrorismo. Decalcada das páginas iniciais do livro, a narração do ator Morgan Freeman abre o filme contando como os humanos se sentiam soberanos na Terra, assim como os americanos antes que os membros do Al-Qaeda sequestrassem aqueles aviões. Também como na obra original, o ataque é visto sob a perspectiva de um sujeito comum, o estivador encarnado pelo Tom Cruise, que é um pai divorciado. O protagonista está recebendo os filhos para passarem o fim de semana quando gigantescas máquinas de destruição irrompem do solo. Pessoas são desintegradas por raios e o pânico domina a multidão. Atônitos e cobertos pela poeira, como os sobreviventes do World Trade Center, os moradores fogem, abandonando suas casas decoradas com bandeirinhas americanas à porta. Mais adiante, cartazes de desaparecidos vão aludir às vítimas do 11 de setembro, e um personagem vai encarnar a paranoia da insegurança. A filha pequena do protagonista pergunta com todas as letras: são os terroristas? Em Guerra dos Mundos, o Spielberg exibe toda a sua maestria para gerar cenas que impactam, angustiam e apavoram. Esse objetivo tem como aliados o uso sensacional dos efeitos visuais e a ausência da figura heróica. O personagem do Tom Cruise está tão assustado quanto seus filhos. O filme foi caro, com um orçamento de 132 milhões de dólares, um dos mais caros do Spielberg, mas se tornou a 4ª maior bilheteria daquela temporada, com 603 milhões de dólares arrecadados. Se tu quiser ver, Guerra dos Mundos está no menu do Paramount Plus e também pode ser alugado em Amazon Prime Video, Google Play e YouTube. Passaram-se mais 20 anos para o Spielberg voltar a falar sobre extraterrestres. Mas Dia D tem uma diferença fundamental em relação a Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ET e Guerra dos Mundos. Em entrevistas, o diretor disse que esse novo filme ele não encara totalmente como ficção científica. Segundo Spielberg, Dia D não surge apenas da imaginação, mas também das discussões e descobertas que vêm ganhando espaço no mundo real. Agora em maio, por exemplo, os Estados Unidos divulgaram um pacote de arquivos sobre OVNIs. O Spielberg considera que agora há evidências circunstanciais suficientes de visitas de ETs à Terra para ele se sentir apto a dizer, abre aspas, minha crença mudou. Este não vai ser meu último filme de ficção científica, mas é, sim, a minha conclusão final de que não estamos sozinhos. Fecha aspas. Dia D começa num cenário estranho para esse tipo de filme, um ringue de luta livre. Mas logo surge na plateia, meio alheio àquilo tudo, um dos personagens principais, Daniel Kellner, um especialista em segurança cibernética que é interpretado pelo sempre carismático Josh O'Connor. O Daniel está ali para se encontrar com agentes de uma empresa chamada Wardex, que está mantendo como refém a namorada dele, a Jane, que é vivida pela Eve Hilson, filha do Bono, o vocalista do U2. O chefão da Wardex é um personagem encarnado pelo Colin Firth, o Noah Scanlon. Ele quer que o Daniel devolva todos os arquivos de vídeo e documentos que roubou, além de um objeto denominado simplesmente de dispositivo. Esse dispositivo não é o que o mestre do suspense Alfred Hitchcock chamaria de MacGuffin, um objeto importante, mas insignificante na trama. Só que eu não posso revelar o que se pode fazer com o tal artefato, porque eu estaria cometendo um spoiler violento. Aliás, pode ficar sossegado. Neste vídeo eu não vou detalhar a história e entregar as reviravoltas desse filme de suspense muito bem conduzido pelo Spielberg. O que dá para dizer sem estragar surpresas é que, obviamente,
Os documentos e objetos que o Daniel tem em mãos revelam um segredo escondido a 7 chaves por governos e militares, comprovando a existência de vida inteligente fora da Terra. É como diz uma freira a certa altura no filme. Por que Deus criaria um universo tão vasto e guardaria só para nós? Mas o Scanlon faz um alerta. A história não tem botão de reiniciar. Se o Daniel soltar as informações, não tem volta. Por isso, o trabalho do Scanlon, como bem resume um personagem coadjuvante vivido pelo Colman Domingo, é sufocar, infantilizar e ridicularizar as vozes de quem diz ter visto discos voadores e seres alienígenas. Ele é o vilão do filme, mas não deixam de ser legítimas as suas preocupações. Como a humanidade reagiria a essa descoberta? Estamos prontos para abandonar a ideia de que somos o centro do universo? O contato real com ETs provocaria medo, conflitos, talvez a nossa sanha de dominar e de explorar comercialmente tudo que for possível? Ou despertaria nossas melhores virtudes, como a busca por conhecimento, a empatia e a cooperação? Também dá para dizer, já que a Emily Blunt está nos cartazes de Dia D, que obviamente a jornada do Daniel vai, em algum momento, se cruzar com a da personagem da atriz, a Maggie, jornalista que comanda a previsão do tempo num canal de TV de Kansas City. E a Emily Blunt está maravilhosa nesse papel, combinando espanto, coragem, humor e ternura. Já é um dos nomes fortes nas apostas para o Oscar 2027 de melhor atriz. Também dá para dizer que Dia D, sendo um filme do Spielberg, obviamente tem pelo menos uma cena de ação espetacular. Sério, a sequência do trem é de fazer inveja para a franquia Missão Impossível. E também dá para dizer que, sendo um filme do Spielberg, Dia D tem aquele otimismo gostoso e reconfortante. Aquela defesa apaixonada da conexão humana e da empatia. Uma crença inabalável de que o futuro pode ser melhor. Eu não sei se a gente vai conseguir, se a gente está mesmo disposto a ouvir e a ajudar os outros. Mas é um mundo bom este em que o Steven Spielberg, prestes a completar 80 anos, continua nos brindando com filmes como Dia D, que honra grandes momentos do diretor ao misturar mistério, aventura, drama e ficção científica e ao provocar tensão, reflexão e muita emoção. Acho importantíssimo dizer, eu chorei como se estivesse vendo ET pela primeira vez. E tu, já foi ver Dia D? O que achou do filme? Quais são os teus filmes preferidos sobre ETs? Responde pra gente nos comentários e até o próximo sábado.